Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada juntos nos versos bem interessantes de poetas redivivos. Isso aí, uma coletânea atribuída a vários espíritos de poetas, né? Alguns conhecidos, outros nem tanto. Tudo psicografado pelo Chico Xavier. Exato. E o material mergulha fundo em temas como vida, morte, reencarnação, caridade, as consequências do que a gente faz, né? Sempre com aquele olhar espiritual. Uma visão bem particular. Sim. Então, a ideia aqui é tentar pegar as mensagens principais, sabe? O que essas vozes poéticas que voltaram a falar, o que elas querem nos dizer. Legal, vamos nessa. Ok, vamos desembrulhar isso. Uma das primeiras coisas que, assim, salta aos olhos é como eles falam da morte. Não é um ponto final, sabe? É apresentada mais como uma travessia, uma continuação, às vezes até meio surpreendente. Sim, tem poemas como Hora da Morte, do Azevedo Cruz, ou Desencarnação, do Olegário Mariano, que descrevem bem esse momento, né? O despertar do outro lado. E tem até um espanto positivo, um deslumbramento que o próprio Olegário Mariano menciona. Tipo, uau, olha onde eu estou. Uma perspectiva que mexe com a gente, né? Com certeza. E essa passagem, pelo que os poemas mostram, varia muito. Pode ser uma libertação, né? Como o Sabino Silva fala em livre, enfim. Ah, sim. Mas, por outro lado, pode ser o começo de um acerto de contas bem sério consigo mesmo, com o remorso, com o peso das ações passadas. Tipo, É o que a gente vê No Último Dia, do Antero de Quental, ou de forma bem mais pesada em Suicida, do Honório Armond. nossa, E aí, isso conecta direto com a ideia do umbral, que o Armond também descreve lá em Panorama do Umbral. Seria um estado de consciência ou um lugar mesmo de sofrimento para quem está, assim, muito culpado ou apegado às coisas daqui. uma ideia bem forte essa de que tudo que a gente faz ecoa, né? Exatamente. Causa e efeito na veia. Mas essa visão do umbral, das consequências, ela não é só punitiva, né? Os poemas também mostram uma saída, um caminho para frente. Sim, mostram. E aí entra com tudo a caridade. É um pilar ali. Alta de Souza, em Divina Estrela, fala dela como se fosse o próprio amor de Deus agindo, né? Isso. Mas o interessante é como isso vira coisa prática nos versos. Não é só um conceito abstrato. Como assim, na prática? Olha, a caridade aparece no gesto de acolher sem julgar, que nem em A Porta, do Manuel Monteiro. Aparece na palavra boa, na esmola, claro, mas também num sorriso, sabe? E, fundamental, no perdão. Ah, o perdão. Sim, Alta de Souza volta nisso em Palavras de Caridade. E o Casimiro Cunha, em Regra de Paz. O legal é que eles conectam tudo: caridade, perdão e a lei de causa e efeito. Como assim conectam? Fica meio implícito que fazer o bem não é só bom para o outro. É bom para quem faz também. Altera o seu próprio ciclo de consequências, entende? O Constâncio Alves sugere isso em Tempo e Nós. Então a caridade seria tipo uma ferramenta para a gente lidar melhor com essa lei de causa e efeito, para equilibrar as coisas. Exato. E é aí que a reencarnação entra como a grande chance. A oportunidade de recomeçar? Isso, de aprender, de reparar erros, é a chance de refazer caminhos, quitar débitos, como a gente vê em Culpa e Resgate e Restauração, do Valentim Magalhães. Tem até um poema mais popular, né? O Genro Neto, do Cornélio Pires, que toca nisso de um jeito diferente. Sim, de forma mais anedótica, mas a ideia está lá. E nessa visão, o sofrimento não é castigo à toa, sabe? É mais uma ferramenta para limpar, para refinar o espírito. Um empurrão para o crescimento. Como Cruz de Souza fala no Hino de Fé. Ou Jesus Gonçalves em Rendendo Graças. Exatamente. E é interessante notar a variedade de estilos, né? Cada poema parece ter a cara do suposto autor. Tem até casos curiosos, como o Edmundo Xavier de Barros, que era militar, e depois confirmaram a identidade dele, segundo uma nota no livro. Muita coisa para pensar. Então, resumindo as ideias principais que a gente tirou desses versos. A vida continua depois daqui, né? Sim, a consciência persiste. Nossas ações sempre voltam pra gente de um jeito ou de outro. A tal causa e efeito. Inescapável, segundo eles. E que a caridade e o perdão são, tipo, essenciais para evoluir espiritualmente. É um conjunto forte de ideias vindo de tantas vozes. Com certeza.
Então, o que tudo isso significa? Qual a grande reflexão que fica pra gente, assim, no final das contas? Olha, independentemente do que cada um acredite sobre psicografia, sobre espiritualidade, o convite que esses poemas fazem é universal, eu acho. Se a gente levar a sério, mesmo que só como hipótese, essa ideia de que a consciência continua e que somos responsáveis por tudo que fazemos, temas tão fortes ali, como isso poderia mudar o jeito que a gente vive hoje? Como isso afetaria nossas escolhas, né? Nossas relações? Exato. O impacto que a gente tem no mundo, no dia a dia. Será que a gente pensaria diferente? Agiria diferente? É algo para se pensar. Bom, esperamos que essa nossa exploração tenha sido interessante, que tenha trazido alguma luz. Tomara que sim. E se essa conversa despertou algo legal, que tal compartilhá-la com mais alguém? Espalhar reflexão, né? Boa ideia. Até a próxima, pessoal!